A Sociedade Esportiva Palmeiras é a instituição que mais conquistou títulos do Campeonato Brasileiro na história, totalizando até o presente momento 10 conquistas. Muito se questiona os 4 títulos conquistados na década de 60, principalmente os 2 no ano de 1967, já que na teoria apenas um clube pode ser considerado campeão da Liga Nacional em um mesmo ano. O Campeonato Brasileiro com essa alcunha oficial passou a ser disputado a partir do ano de 1971, e antes disso existiram 2 campeonatos de caráter nacional que definiam os representantes brasileiros na Copa Libertadores. A Taça Brasil foi disputada entre 1959 e 1968, e o método de disputa era semelhante às primeiras edições da Copa do Brasil, contando com a presença do campeão estadual do ano anterior. Disputada de forma regionalizada, clubes de São Paulo e do Rio de Janeiro tinham certo privilégio, que era o de estrear em fases mais avançadas, como as quartas de final e as semifinais, tendo por muitas vezes o campeão tendo disputado apenas 4 ou 5 partidas. O torneio Roberto Gomes Pedrosa foi originado do torneio Rio-São Paulo, que em 1967 foi expandido, passando a contar não só com times paulistas e cariocas, com o acréscimo de equipes do Paraná, do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais. A competição, assim como o Rio-São Paulo, foi organizada pelas federações paulista e carioca, passando a ser oficialmente organizado pela CBD a partir do ano seguinte, quando recebeu o nome de Taça de Prata, e foi também a partir de 68 que a competição passou a contar com times da região Nordeste. O método de disputa era diferente do da Taça Brasil, já que os 15 clubes participantes na edição de 1967 se dividiram em 2 grupos, um com 7 representantes e o outro com 8, e os 2 primeiros colocados se classificavam para o quadrangular final. Corinthians e Internacional se classificaram no grupo A, enquanto que Palmeiras e Grêmio foram os líderes do grupo B. No quadrangular do título, o Alviverde se sobressaiu, vencendo 3 jogos e empatando os outros 3 que disputou, conquistando ali a primeira edição do torneio Roberto Gomes Pedrosa. No segundo semestre de 67, a Taça Brasil foi mais uma competição nacional que esteve presente no calendário, e o Palmeiras, campeão paulista de 66, foi um dos clubes participantes. Estreando de cara nas semifinais por ser um clube do estado de São Paulo, o Palmeiras enfrentou o Grêmio, e como cada equipe venceu seu jogo como mandante, foi necessário a realização de um jogo desempate para definir o finalista, com o Alviverde novamente vencendo o Grêmio. Na decisão, o Palmeiras duelou contra o Náutico, que recém havia conquistado o pentacampeonato pernambucano, e como cada equipe venceu um jogo como visitante, o terceiro jogo desempate em campo neutro teve de ser realizado, e o estádio que recebeu a finalíssima foi o do Maracanã. Com gols de César Maluco e Ademir da Guia, o Palmeiras bateu o Náutico por 2-0, conquistando o bicampeonato da Taça Brasil, já que havia sido campeão pela primeira vez em 1960, o segundo título brasileiro em 67 e o terceiro título nacional até aquela época. Até 2010, a Taça Brasil e o torneio Roberto Gomes Pedrosa não eram reconhecidos oficialmente como títulos do Campeonato Brasileiro, mas após uma decisão da CBF, as competições passaram a ser reconhecidas, unificando-se ao Campeonato Brasileiro que teve início em 1971. Graças a essa decisão, não há o que discutir e nem contrariar que o Palmeiras foi sim 2 vezes campeão brasileiro em 67. Desde então, Palmeiras com 10 títulos e Santos com 8 são os maiores campeões do Brasileiro unificado até o presente momento.